Boa noite a todos, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao Lar Espírita Maria de Nazaré. Nessa noite que a chuva assustou um pouco, mas encontramos muitos corajosos aqui. Isso é bom. Coragem. Isso é bom. Sintam-se em casa, sintam-se abraçados por esse lar e que a paz do Mestre Jesus toque o coração de cada um. Falando em Jesus, tudo que Jesus nos trouxe, tudo que Jesus nos ensinou, enfim, o seu Evangelho, muitas vezes a gente pensa que é algo que está lá num livro e que a gente vai lá de vez em quando, dá uma olhada, a gente vê, ou a gente vai até um centro, vai até uma igreja, reza, num fim de semana. Poucas vezes a gente para refletir sobre o que Jesus está passando para nós naquele momento. Que mensagem Ele quer dizer, o que Ele quer dizer. E a gente esquece de ver, muitas vezes, o quanto tudo que Ele trouxe, o que Ele falou, é atual. A gente talvez não perceba o quanto isto é prático na nossa vida. O quanto ela é aplicável em nossa vida de uma forma prática. Um exemplo. Vou ler apenas uma passagem do Evangelho de Mateus para que a gente tenha uma noção. Está lá no capítulo 7 do Evangelho segundo Mateus. Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou, como é que dizeis ao vosso irmão, deixa-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, diz Jesus, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois então, vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Usa palavras do tempo de Jesus, mas ela é prática, é atual, é para agora, é na nossa vida. Quantas vezes a gente aponta o defeito do outro? Quantas vezes a gente julga a atitude do outro? Quantas vezes a gente repassa o que viu do outro e esquece de olhar para si mesmo? Isto não é somente aplicável à época de Jesus. Isso é atual. É agora. Acontece hoje. Nós fazemos isso. Nós apontamos, julgamos, repassamos muito facilmente o que se vê no outro. E esquecemos de olhar para nós mesmos e perceber o quanto nós ainda precisamos de auxílio, de amparo, de reforma. Mas Jesus recomenda: tirai primeiro a trave do vosso olho, para que depois se possa falar alguma coisa ao outro. Construa primeiro em si uma moral sólida, para depois ter moral para dizer alguma coisa a alguém. Não é tão simples como a gente gostaria que fosse. Não é tão fácil, porque olhar para si mesmo não é tão simples. E a gente não tem o hábito de fazer isso. Gandhi, é uma passagem atribuída a Gandhi, que foi o líder espiritual da Índia, em que ele atendia muitas pessoas, e uma mãe chegou com um filho e pediu a ele: Gandhi,
meu filho come muito açúcar. Você poderia dizer a ele para que ele parasse de comer tanto açúcar? Gandhi disse: volte semana que vem. Assim ela fez. Semana que vem ela voltou, chegou até Gandhi e disse: Gandhi, estou de volta, trouxe meu filho. Diga a ele hoje. Ele disse: volte semana que vem. E assim foi indo. Até que ela chegou um certo dia e disse: Gandhi, estou de novo aqui. Aí ele olhou para o menino e disse: pare de comer tanto açúcar. Só isso? Não tenho nada diferente? Não. É que antes de pedir para que ele faça alguma coisa, eu preciso estar fazendo isso. Preciso ter a moral para dizer isso ao outro. Enquanto eu estava me saturando de açúcar, que moral tinha eu para dizer isso a alguém? É apenas uma historinha. Se isto aconteceu ou não, tudo bem. O que importa é o que ela traz para nós. Que moral temos nós para falar de alguém? Que moral temos nós para apontar o dedo para alguém, criticando aquilo que ele está fazendo? Se fôssemos nós naquele momento, se fôssemos nós que tivéssemos de fazer o que a outra pessoa está fazendo, como nós faríamos? Faríamos melhor? Estaríamos prontos para realmente fazer algo mais do que o outro está fazendo? Esse cuidado nós devemos ter. Que moral temos nós? Mas como podemos então desenvolver esta atitude ou essa prática de bem, dessa moral, do mesmo modo que Gandhi colocou aqui nessa metáfora do açúcar? De que jeito a gente pode nos melhorar? Santo Agostinho responde essa pergunta que Kardec também fez e está lá no Livro dos Espíritos, na questão 919, e complementa na 919A. Como é que nós podemos, qual é o meio prático e eficiente para aperfeiçoar-se nessa vida, resistindo à tentação do mal? Como nós podemos fazer isso? Conheça-te a ti mesmo. Conhecer a si mesmo. Quem somos nós? Como somos nós? Como agimos nós diante das situações? Como nós reagimos diante das situações? A gente já se percebeu? Quantas vezes a gente se pega pensando assim: puxa, eu não sabia que eu faria isso, eu não sabia que eu era capaz disso, eu não sabia que eu chegaria a tal ponto de fazer tal coisa. A gente não tira o tempo para se olhar, a gente não se conhece, a gente perde muito tempo olhando os outros e apontando o dedo para os outros e esquecendo de se olhar. Como nós reagimos quando nós não temos os nossos anseios, nossos desejos realizados? Quando a gente recebe um não, quando a gente é cutucado naquela ferida, como é que a gente age? Nós andamos antigamente, se a gente olhar os filmes do faroeste, eles andavam com aquelas Coulter, com os revólveres do lado. Hoje nós não carregamos isso. Mas quantas pedras nós carregamos no bolso e jogamos sem pensar muito nos outros? Quantas palavras que a gente diz sem pensar? Quantos pensamentos que a gente tem em relação aos outros que a gente esconde? Quantos atos que a gente faz com relação aos outros por trás do pano? Quanta coisa que a gente, e da forma como a gente age,
sem pensar muitas vezes. E Jesus vem dizer primeiro o trabalho pessoal, depois aponte o dedo. Por quê? Porque tem responsabilidades. Há responsabilidades sobre isso. O Evangelho que Jesus traz, os ensinamentos de Jesus, são práticos, são um manual do bem viver. Um manual do bem viver. Toda vez que se aponta o dedo, que se agride alguém verbalmente ou em pensamento, nós somos responsáveis. As consequências disto, quem tem que responder somos nós. Às vezes a gente não se dá conta, mas tudo o que se faz, tudo o que se fala, tudo o que se pensa são energias que vão. Se são de forma a denegrir, nós somos responsáveis. Teremos de equilibrar esse processo no tempo oportuno. Então Jesus vem trazer, diz: calma, pessoal. Tenham calma. Parem e pensem primeiro. Construam em si uma base moral. E depois vocês, com calma, com jeito, podem falar alguma coisa para alguém. Calma. E, conhecendo a si mesmo, a gente pode aprender a lidar mais facilmente com os nossos impulsos, com a nossa maneira de pensar, de agir. Mas nós precisamos, para isso, fazer uma análise diária de quem nós somos, de como nós agimos, de como nós pensamos. E esse é o complemento da resposta de Santo Agostinho, a 919A, onde ele recomenda que para conhecer-se é necessário uma autoavaliação constante, diária, diz ele. Avaliar-se, pare, reflita, olhe para si mesmo. Quem somos nós? O que fizemos hoje? De que maneira nós fizemos tal coisa? Em tal procedimento, com aquela pessoa que me disse isso, que fez aquilo, como que nós reagimos? Que impulso nós tivemos? Devolvemos na mesma moeda? Se devolvemos na mesma moeda, é porque vibramos na mesma, somos iguais, não somos nada diferentes. Que atitude nós tivemos? Quando chegamos em casa, ou quando a outra pessoa chegou em casa, estava nervosa, estava aflita, estava agoniada, e disse uma palavra meio ríspida para nós. O que foi que a gente fez? Jogou de volta, tirou uma pedra do bolso e jogou de volta? Ou a gente disse: calma, vamos conversar, vamos ver como é que está a nossa família, vamos ver como é que a gente pode ajeitar, vamos ver se não dá para fazer alguma coisa melhor. Os problemas existem, eles fazem parte da vida, tem solução, dá para ajeitar? Conversando. Nós não temos moral sólida ainda para apontar o dedo e criticar. Mas nós podemos dialogar e construir, com as experiências da vida, uma solidez mais forte. Mas isso através de uma análise diária de todos os nossos atos. Não só em casa, no trabalho, na sociedade, onde quer que a gente esteja. Porque todo o nosso material vai junto, não fica em casa. Quem nós somos vai junto. Quando a gente passa a olhar para si mesmo, a gente começa a se ver, se descobrir. Muitas vezes encontra certas situações assim bem delicadas, que a gente não quer aceitar. E quando a gente não quer aceitar, a gente transfere. Mas
Nada pode ser resolvido se a gente não olhar com coragem. Como é que nós vamos resolver uma coisa que precisa ser resolvida em nós, se nós não olhamos para isso? Se nós botamos debaixo do tapete ou atrás lá do móvel, escondidinho, não, aqui ninguém mexe, aqui ninguém vem. E a gente passa a agredir antes para que ninguém aponte o dedo para nós. Muitas vezes a gente vê no outro os nossos próprios erros. A gente fala das coisas dos outros, mas são as coisas que estão em nós e que precisam ser olhadas de frente. Precisam ser olhadas de frente. Não há outro meio de arrumar alguma coisa senão assumir aquilo. E Jesus dá esse conselho: olhem para si mesmo, vasculhem, construam uma base sólida, não para criticar, mas para ajudar, não para apontar erros, mas para dar um amparo ao irmão que caminha junto e a si próprio. O Evangelho é atual, é agora. Ele não é 2000 anos atrás e nem é para ficar numa prateleira. Ele é vida. O Evangelho é vida, é a prática dos nossos atos diários. Nós precisamos usar o Evangelho, viver esse Evangelho. E por que a gente não faz? Por que a gente não faz? Kardec talvez nos dá a resposta bem simples, mas muito direta. Ele diz assim, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10. Incontestavelmente é o orgulho que leva o homem a esconder para si mesmo seus próprios defeitos, tanto morais quanto físicos. E mais, no Livro dos Espíritos tem outras questões, mas vamos pegar uma delas, 785. Qual o maior obstáculo ao progresso? Orgulho e egoísmo. Orgulho, orgulho, orgulho. Como é difícil extirpar essa imperfeição. Como é difícil lidar com isso, porque ele se camufla, ele se abre, ele tem muitos braços, ele se disfarça. Orgulho não é somente aquele soberbo. Muitas vezes ele se veste de simples, de coitadinho, mas esconde um grande orgulho. Basta ser confrontado, basta ter uma negação, vem tudo à tona. A pessoa foge, a pessoa sai, a pessoa se fecha, se emburra, briga e por aí afora. Orgulho e egoísmo são as duas imperfeições mais difíceis de serem trabalhadas. Uma porque nós não as olhamos de frente. Muitas vezes porque nós não queremos também trabalhar isso. Não, mas eu não vou fazer isso. Quem tem que mudar é ele, é ela, eu não. Quanto por cento de um problema num relacionamento pertence a um e quanto por cento pertence a outro? Será que o problema é só um ou é só o outro? Quanto por cento eu posso ajudar? Quanto por cento a outra pode ajudar? Se nós não sentar e conversar, como é que a gente vai resolver? Nós vamos disputar isso pelo orgulho ou pela sensatez, pelo respeito, pela moral? Moral não disputa. Moral entende, acolhe, aceita. Orgulho repele.
orgulho e egoísmo atrapalham o nosso progresso, a nossa felicidade. São uma pedra no nosso caminho. Quanto antes nós conseguir nos dar conta disso e resolver, melhor será para nós mesmos. O fato também que nem tudo que o outro faz nós devemos aceitar em nome de um não julgar. Nem tudo que o outro faz, a atitude que os outros têm, nós devemos dizer amém em nome de uma perfeição que nós ainda não temos. Não seria lícito nós concordar com alguém que rouba, que corrompe, que mata. Não seria lícito. Não poderíamos fazer isso. Alguém mata alguém lá na rua e a gente diz, não posso julgar, então deixa ele, que Deus julgue. Não é por aí também o caminho. Há o fato e há quem pratica o fato. Se o fato é repreensível, o ser que praticou aquele fato é passível de misericórdia. Deus sempre deixa uma porta aberta àquele que se arrepende. Senão nós não estaríamos aqui. A nossa história, irmãos, é mais longa do que nós imaginamos. E as coisas que nós já praticamos ao longo da nossa história, é bom não lembrar muito. É bom não lembrar muito. Mas Deus condenou o fato e nós vamos ter de acertar esse fato. Mas quanto a nós, Ele dá oportunidades do ser se arrepender e se redimir, encontrar o caminho da felicidade. Deus nunca fecha as portas. Sempre abre as portas para aquele que quer. Então, concordar com o erro dos outros, de certa forma, passa a ser uma omissão. Agora, novamente, existe o fato, existe quem pratica. Esse cuidado nós devemos ter. Concordar com o erro seria omissão. Nós não podemos ser omissos ou nos acovardar diante das atrocidades que são cometidas por aí. Mas como nós vamos reagir? Esse é outro detalhe. Reagindo na mesma moeda, nós nos equiparamos, somos iguais. Não é o que se diz, mas como se diz. Não é o que se fala, mas como se fala. De que maneira a gente aborda as pessoas. Com que palavras a gente se dirige às pessoas. Aos gritos, aos berros, no chute, impondo ou expondo, amparando ou no chicote. A gente pode falar tudo por uma pessoa, desde que se saiba como. O tom de voz, a maneira que se coloca, a intenção em se fazer. E isso está esclarecido no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10 também, só dessa vez por São Luís, o Espírito São Luís, que também ditou a doutrina. Kardec perguntou a São Luís, ninguém sendo perfeito, nós não somos ainda perfeitos, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? Então nós não somos ainda perfeitos, não temos uma moral sólida. Então quer dizer que nós não temos o direito de repreender o próximo? Vejam só a resposta. Certamente que não é essa a conclusão a tirar-se, porquanto cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos e, sobretudo, daqueles cuja tutela vos foi confiada. Mas
Por isso mesmo, deveis fazê-lo com moderação, para um fim útil, e não, como a mais das vezes, pelo prazer de denegrir. Neste último caso, o denegrir, a repreensão é uma maldade. No primeiro, fazer com moderação, é um dever que a caridade manda seja cumprida com todo o cuidado possível. Todo o cuidado possível. Tudo pode ser dito, desde que se saiba como. Se pensa, se reflete, vê o melhor caminho e encontra o jeito. O momento certo. Nem tudo pode ser dito a qualquer momento. Muitas vezes é preciso dar um passo para trás, pensar, refletir, esperar passar toda aquela turbulência e no momento certo falar as palavras certas. Apontar o erro dos outros é fácil. Cuidar dos seus é a parte mais delicada. Enquanto o orgulho prevalecer, enquanto o egoísmo estiver presente, a gente vai continuar perdendo tempo, apontando o erro dos outros e perdendo a oportunidade de reparar os seus. Porque nós não estamos aqui a passeio, irmãos. Nós não estamos aqui a diversão, nós estamos aqui a trabalho. Um trabalho íntimo de reconstrução, de reformulação da nossa vida. Nós estamos aqui para nos melhorar. Enquanto nós deixar passar essa encarnação, cuidando de picuinhas de um, de outra, rindo de um, rindo de outro, fazendo coisinhas de outro, deixamos passar um tempo precioso em que nós poderíamos estar trabalhando os nossos defeitos. E o tempo vai passar. E outra recomendação de Santo Agostinho, na 919A, se Deus nos chamasse hoje de volta ao mundo espiritual, que progresso nós teríamos feito? Quem sabe quando vai partir? Quem sabe quando vai morrer? Quem sabe quando vai chegar a sua hora? Alguém tem anotado na agenda? Pode ser daqui a pouco, pode ser amanhã, pode ser daqui a uns anos, mas esse dia vai chegar. Como é que nós vamos partir para o mundo dos espíritos, o mundo espiritual? Que bagagem nós vamos levar? Nós vamos sair melhor daqui do que a gente entrou? Ou igual? Esse trabalho é íntimo, cada um deve fazer. O Evangelho é um mapa, está tudo ali. Não precisa inventar nada mais, está ali, o caminho está ali. Mas quem deve trilhar é cada um. Cada um é responsável por sua vida e pelos seus feitos. Cabe a nós, sempre a nós. Que Deus nos abençoe, que a paz de Jesus seja com todos. Sim.